Organizei uma festa para o 10º aniversário do meu filho e convidei toda a família. Ninguém apareceu. Uma semana depois, minha mãe enviou um convite. Era para o aniversário de 16 anos da minha sobrinha. Meu nome é Miguel. Tenho 33 anos. Sou pai solteiro. Trabalho consertando redes de computadores. E sou obcecado por listas e organização. Meu filho Lucas, um sonhador de 10 anos, adora Lego, detesta azeitonas e me considera um mágico porque consigo desembaraçar fios sem xingar. Moramos numa casa alugada pequena com um quintal estreito. A churrasqueira no terraço foi algo que encontrei na rua e consertei. Toda a minha família mora a 20 minutos daqui. Por algum motivo, sempre achei que isso significava algo, que éramos próximos, mas não somos. No sábado do aniversário do Lucas, começou tudo simples. Fitas azuis, bolo do mercado atacadista com Lucas Level 10, escrito em fonte pixelada. Aluguei um Gol inflável e organizei cadeiras dobráveis emprestadas do vizinho. 6 colegas de classe do Lucas vieram. A rua toda cheirava a protetor solar e carvão. Eu checava o celular constantemente. Mamãe escreveu: "Estaremos aí sem falta." Minha irmã Júlia prometeu que viria com presentes. Meu irmão Pedro disse que passaria depois da academia. Alinhei garrafas d'água no corrimão da varanda. Prendi um saco de lixo na cerca para manter o quintal limpo. A cada 20 minutos verificava o chat da família. Nada. Quando a pizza chegou, pedi ao entregador para esperar, caso precisasse pedir mais uma se alguém aparecesse. 2 horas viraram 3. O sol deslizava pelo céu. As crianças corriam, chutavam a bola, tiravam os sapatos. Às 13h11, meu celular vibrou. "Não dramatize", escreveu mamãe. "É só uma festa infantil." Só uma festa infantil. Li 2 vezes. Meu cérebro se recusou a processar na primeira vez. No grupo da família, nenhuma desculpa, nenhum feliz aniversário pequeno. Só aquela frase como um tapa na cara. Fiquei parado junto à tigela de laranjas cortadas, aquelas palavras se cravando sob minha pele. Lucas veio correndo, corado, cabelo grudado na testa. "Pai, podemos cantar parabéns?" Cantamos. Ele soprou as velas de primeira, tinha treinado, sorriu para mim com cobertura nos lábios. Fui à cozinha lavar a faca e respirar onde ninguém podia ver. A porta rangeu. Outra notificação. No chat do grupo, pontos piscando como batimentos cardíacos. Mensagem de Júlia: "No próximo estaremos lá. Hoje foi corrido." Então sua história apareceu no Instagram. Brunch com mimosas. Legenda: Self-care de sábado. Mamãe na foto, de óculos escuros e taça de champanhe. A mão tatuada de Pedro ao lado. Tatuagem que eu paguei. Fiquei ali com a faca molhada na mão, bolo às minhas costas, e no quintal meu filho de 10 anos que ainda acredita que adultos dizem o que sentem. E agora, antes de continuar, me digam, o que vocês sentem ouvindo essa história? Sobre o que gostariam de ouvir na próxima vez? Nunca imaginei que um aniversário pudesse doer tanto. Aqui estou eu, Pedro, tentando dar o melhor para meu filho Miguel de 10 anos. E a realidade me acerta como um soco no estômago. Passei semanas planejando cada detalhe. Decoração dos super-heróis que ele tanto ama, bolo de chocolate com morango, sua combinação favorita. Até contratei um mágico local. Miguel estava tão animado que mal conseguia dormir. "Vovó vem, né, pai? E tia Clara também?" Perguntava toda hora, seus olhos brilhando de expectativa. Eu assegurava que sim. Todos confirmaram presença. Mandei mensagens, fiz ligações. Minha mãe Rosa prometeu trazer até aquele pudim especial que Miguel adora. Minha irmã Clara garantiu que traria os primos. "Claro que estaremos lá. Não perderia por nada." Foram suas palavras exatas. Sabe aquele momento em que você percebe que algo está errado? 3 horas depois do horário marcado, o salão ainda vazio, só eu e Miguel, sentados entre balões e decorações. Xion... Pausa empática. Você já sentiu aquele nó na garganta quando precisa sorrir, mesmo querendo chorar? É como se seu coração quisesse proteger alguém, mesmo estando em pedaços. As mensagens começaram a chegar, uma após a outra. "Desculpa, surgiu um imprevisto." "Hoje está impossível, próxima vez compensamos."
E a pior de todas, da minha própria mãe. Filho, não faz drama. É só uma festinha de criança. Miguel, tentando ser forte, me dizia: tudo bem, pai. Podemos nos divertir só nós dois. Mas eu via seus olhos marejados enquanto olhava para a porta, esperando alguém aparecer. O mágico se apresentou para uma plateia de 2 pessoas. Miguel aplaudia com força, como se quisesse compensar a ausência de todos. Cantamos parabéns, só nós dois, vozes ecoando no salão vazio. Mais tarde, scrollando o Instagram, vi stories da minha irmã Clara em um café com amigas, rindo, tomando drinks coloridos. No mesmo horário da festa. Foi como uma facada. À noite, depois de colocar Miguel na cama, encontrei seu caderno aberto. Ele havia desenhado toda a família reunida em sua festa. O desenho estava amassado e jogado na lixeira. Naquela noite, prometi a mim mesmo que algo precisava mudar. Não podia deixar meu filho crescer, acreditando que família é isso. Promessas vazias e desculpas repetidas. Sequei minhas lágrimas quando meu telefone vibrou. Era um número desconhecido, mas a mensagem fez meu coração gelar. Pedro, precisamos conversar sobre a Rosa. As coisas não estão bem como você pensa. Desde que meu pai saiu de casa quando eu tinha 15 anos, minha mãe me olhou nos olhos e disse: agora você é o homem da casa, Miguel. Aquelas palavras pesaram como chumbo nos meus ombros jovens, mas eu aceitei o desafio sem questionar. Minha irmã Clara sempre sonhou em ser influenciadora digital. É só por alguns meses, até eu começar a faturar, ela dizia sobre o pagamento do hosting do site. 3 anos depois, eu ainda estava pagando, enquanto ela postava fotos em restaurantes caros. Já meu irmão Tiago, toda vez que o telefone tocava de madrugada, eu já sabia. Mano, me ajuda, me compliquei com uns caras aqui. E lá ia eu, resolver mais uma confusão, pagar mais uma dívida. Sabe quando você sente que está num carrossel que não para de girar? Pois é, essa era a minha vida. Trabalhava em 3 empregos diferentes: contador durante o dia, motorista de aplicativo à noite, e nos fins de semana fazia freelance de design. Tudo para manter as contas em dia, as minhas e as deles. Vocês já se perguntaram quantas vezes precisamos dizer não para começar a nos respeitar? Eu demorei muito para aprender isso. Na última festa de aniversário da minha mãe, levei um bolo que mal pude pagar. Clara chegou com seu novo namorado rico, exibindo um presente caríssimo. Dinheiro vai e vem, mas memórias são para sempre. Ela disse, me olhando com desdém quando comentei sobre suas dívidas comigo. Tentei organizar almoços de domingo, chamava para café, sugeria passeios simples, mas sempre havia uma desculpa. Hoje não dá, estou ocupada. Tenho compromisso. Quem sabe na próxima? A gota d'água foi quando criei um grupo no WhatsApp para tentar resolver as pendências financeiras. Queria apenas estabelecer um planejamento para os pagamentos atrasados. Mas o que recebi em troca foi uma enxurrada de mensagens me acusando de ser materialista, de não valorizar a família. Minha mãe escreveu: depois de tudo que fizemos por você, como se todo o meu esforço, todo o meu sacrifício, não significasse nada. Como se eu fosse apenas um caixa eletrônico com pernas, sem sentimentos, sem sonhos próprios. Fiquei olhando para aquela tela do celular por horas, relendo as mensagens, sentindo cada palavra como uma punhalada. E então, pela primeira vez na vida, fiz algo que nunca tinha feito antes. Desliguei o celular. Naquela noite, sozinho no meu apartamento, percebi que estava vivendo a vida que eles queriam que eu vivesse. Não a minha própria. Mas o que aconteceu depois que tomei essa decisão? Bem, isso mudou tudo de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. E quando meu telefone voltou a ligar, havia uma mensagem que faria todo o meu mundo virar de cabeça para baixo. 2 dias depois da festa, recebi uma mensagem no WhatsApp que me deixou completamente sem chão. Era da Teresa, minha prima. O valor por pessoa é $2.100. Faça a transferência. Sem bom dia, sem desculpas pelo constrangimento da festa, nada. Fiquei paralisado olhando para a tela do celular. Como assim $2.100? Por uma festa que eu nem queria participar? E ainda por cima, outra mensagem chegou.
Precisamos que você cubra também a parte da vovó. Vocês já receberam uma conta tão absurda que parecia uma piada de mau gosto? Aquele momento em que você precisa reler várias vezes para ter certeza que não está sonhando? Abri o PDF que ela enviou em seguida. Um documento detalhado com todos os patrocinadores do evento. Meu nome estava lá, em negrito, como um dos principais contribuintes. Eles nem sequer me consultaram antes de me colocar naquela lista. Para contextualizar, eu trabalho como professor em uma escola pública. Ganho um salário modesto, tenho minhas contas para pagar e estava juntando dinheiro para fazer uma especialização. $2.100 representavam quase 3 meses do meu salário. Quando liguei para minha mãe buscando algum apoio, a resposta dela me devastou ainda mais. Filho, você sempre organiza tudo tão bem. A família está contando com você. Era como se eu tivesse uma obrigação moral de bancar os luxos dos outros. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, pensando em como minha família tinha chegado a esse ponto. Anos e anos sendo o responsável, o organizado, o que sempre resolve tudo. E agora isso. Mandei uma mensagem educada para Teresa explicando minha situação financeira. A resposta? Todo mundo já confirmou sua parte. Não podemos fazer exceções. Como se eu fosse um funcionário deles, não um familiar. No dia seguinte começaram as ligações. Tia Regina. Mas você sempre foi tão prestativo. Paulo, meu primo. A festa já aconteceu, não tem como voltar atrás. Era uma verdadeira operação de guerra psicológica. Sabe aquele momento em que você percebe que anos de manipulação chegaram ao limite? Que todas aquelas pequenas concessões, aqueles sim forçados, te trouxeram até um ponto sem retorno? Sentei na minha mesa, abri meu notebook e comecei a escrever um e-mail. Não era uma resposta comum. Era uma declaração de independência. Cada palavra que eu digitava era como um tijolo sendo removido daquela prisão emocional que eu mesmo ajudei a construir. O que aconteceu depois dessa mensagem? Bem, digamos que algumas pontes precisam ser queimadas para que novas estradas possam ser construídas. E às vezes, o preço da liberdade não é $2.100. É muito mais alto que isso. Aquele dia começou como qualquer outro, mas terminou mudando tudo. Estava checando as mensagens no celular quando vi mais uma cobrança da minha mãe, Clara. Rodrigo, precisamos de você no almoço de domingo. Seu pai não está bem. Respirei fundo, sentindo aquela familiar pressão no peito. Por anos eu tinha sido o filho perfeito, sempre disponível, sempre ajudando. Mas agora, com meu filho Pedro completando 5 anos, algo estava diferente. Vocês já sentiram aquele momento em que percebem que estão sendo sugados emocionalmente, mas continuam permitindo isso acontecer? Abri meu aplicativo bancário e comecei a somar. Todos os almoços que paguei, as contas que cobri, os favores intermináveis. Não era só dinheiro. Era tempo, energia, vida. Enquanto isso, o aniversário do Pedro passou em branco para eles, sem sequer uma mensagem. Rodrigo, você está sendo egoísta, dizia a nova mensagem de Clara. Aquelas palavras acenderam algo em mim. Pela primeira vez, senti uma raiva fria, calculada. Percebi que minhas fronteiras eram como metal mole, facilmente moldáveis aos desejos dos outros. Peguei meu celular e fiz algo que nunca tinha feito antes. No grupo da família, postei as fotos deles no brunch caríssimo do último domingo. O mesmo dia em que disseram não ter dinheiro para o presente do Pedro. Interessante como as prioridades funcionam, não é? Escrevi. O telefone começou a explodir. Mensagens indignadas, acusações, chantagem emocional. Minha irmã Marina. Como você ousa expor a família assim? Meu pai João. Sua mãe está chorando. Clara. Depois de tudo que fizemos por você, mas algo tinha mudado. Era como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Olhei para Pedro brincando na sala, feliz em seu próprio mundo, e soube que estava fazendo a coisa certa. Não posso ir no domingo, respondi simplesmente. E não vou mais cobrir as contas de vocês. Pedro e eu precisamos desse dinheiro para nosso futuro. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Depois de anos cedendo, aquele não soou como um trovão.
Desliguei as notificações do celular e fui brincar com meu filho. Naquela noite, recebi um e-mail longo da minha tia Teresa, a matriarca da família. Ela sempre foi a voz da razão, a única que às vezes me defendia nos conflitos familiares. Mas o que li naquele e-mail me fez perceber que a batalha pela minha independência estava apenas começando. As palavras dela ainda ecoam na minha cabeça. Você não entende o que está em jogo aqui, Rodrigo. Há coisas sobre nossa família que você precisa saber. Finalmente chegou o momento de dizer chega. Depois de anos aguentando chantagem emocional e manipulação, decidi tomar uma atitude que mudaria tudo. Abri o WhatsApp e comecei a digitar uma mensagem para minha mãe, Beatriz. Querida mãe, você perdeu o aniversário do seu único neto, Lucas, e uma semana depois me enviou uma conta de $2.100. Parabéns, você conseguiu provar exatamente por que preciso me afastar. Sabe aquele momento em que seu coração dispara, mas você sabe que está fazendo a coisa certa? Foi exatamente assim que me senti. Transferi exatamente $1 para sua conta. Um gesto simbólico que significava: não vou mais participar desse jogo. As notificações começaram a explodir instantaneamente. Mensagens da minha irmã Carolina, do meu pai Roberto, até da tia Maria que nunca se metia em nada. Você já se perguntou quanto custa sua paz mental? Às vezes o preço é perder pessoas que achávamos que seriam para sempre. Pedro, você está sendo ingrato. Como pode fazer isso com sua própria mãe? As mensagens chegavam como torpedos, cada uma mais agressiva que a outra. Mas pela primeira vez, eu estava em paz com minha decisão. Troquei as fechaduras de casa naquela mesma tarde. Sim, pode parecer exagerado, mas quem conhece uma mãe controladora sabe que não é. Bloqueei todos os números da família no celular, exceto o da minha prima Sofia, a única que entendeu minha decisão. As semanas seguintes foram surreais. Tentativas de contato através de números desconhecidos, e-mails dramáticos, até cartas na minha caixa de correio. Você está matando sua mãe de desgosto, dizia um dos bilhetes. Mas sabe o que é incrível? O silêncio que veio depois. Aquela paz que você sente quando finalmente estabelece limites claros. É como respirar ar puro pela primeira vez, depois de anos vivendo em uma cidade poluída. Sofia me contou que a família estava em polvorosa. Reuniões emergenciais foram convocadas para resolver o problema do Pedro. Aparentemente, eu tinha me transformado em um caso a ser solucionado. Instalei câmeras de segurança, mudei minhas senhas, criei novos e-mails. Parecia que estava me preparando para uma guerra, e de certa forma estava. Uma guerra pela minha própria autonomia. Uma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era minha mãe chorando, implorando para que eu voltasse à razão. Desliguei o telefone e bloqueei mais um número. Mas aqui está a parte mais difícil desta história. Quando você estabelece limites, precisa estar preparado para as consequências. E acreditem, elas estavam apenas começando. A campainha tocou numa tarde de domingo. Através do olho mágico, vi algo que me fez congelar. Não era apenas minha mãe. Era toda a família reunida na minha porta. E eles não pareciam dispostos a ir embora tão cedo. Era uma quinta-feira normal quando ouvi a campainha tocar. Abri a porta e me deparei com dois policiais uniformizados. Boa tarde, senhor Roberto. Recebemos uma denúncia sobre possíveis condições inadequadas de moradia para seu filho Miguel. Confesso que não fiquei surpreso. Já esperava algo assim depois de cortar relações com a família. Mantive a calma e os convidei para entrar, mesmo sabendo que era mais uma tentativa de manipulação. Senhores, por favor, sintam-se à vontade para verificar tudo. Miguel está no quarto dele brincando, disse eu conduzindo-os pelo apartamento. Os policiais fizeram uma inspeção minuciosa. Viram o quarto organizado do Miguel, a geladeira cheia, as notas escolares dele pregadas na parede. Tudo em perfeita ordem, como sempre mantive. Sabe aquele momento em que você percebe que as pessoas tentarão de tudo para te prejudicar, mas você está preparado? Pois é, eu estava. Mostrei aos policiais todas as mensagens trocadas com a família nos últimos meses. As ameaças veladas, as tentativas de chantagem emocional, tudo documentado.
Isso começou quando parei de financiar os negócios da família, expliquei. Só um dos policiais, o mais experiente, balançou a cabeça. Senhor Roberto, está tudo em ordem aqui. É evidente que seu filho está bem cuidado. Sugiro que documente todas as futuras tentativas de assédio. Antes de saírem, me deram alguns conselhos sobre medidas legais que eu poderia tomar caso o assédio continuasse. Agradeci pela visita e profissionalismo deles. Naquela mesma noite, redigi um e-mail formal para a empresa familiar. Solicito a imediata remoção do meu nome da lista de patrocinadores e colaboradores. Qualquer uso futuro dele será considerado indevido. Miguel, que assistiu a tudo com olhos atentos, me abraçou depois que os policiais saíram. Pai, por que eles vieram? Perguntou inocentemente. Às vezes, filho, as pessoas confundem amor com controle, respondi, tentando simplificar algo tão complexo. As semanas seguintes foram mais tranquilas. A família recuou temporariamente, provavelmente percebendo que suas táticas não funcionariam. Mas eu conhecia bem aquele jogo. Era apenas a calmaria antes da tempestade. E estava certo. Um mês depois, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Do outro lado da linha, uma voz familiar anunciava: Roberto, precisamos conversar sobre o testamento do vovô. Ah, como eles sabiam tocar nas feridas certas. Mas dessa vez, o jogo seria diferente. Depois daquele incidente com a polícia, pensei que minha família finalmente entenderia. Mas não, eles tinham um último truque na manga. Na manhã seguinte, recebi um e-mail da minha mãe, Marina. À primeira vista, parecia um pedido de desculpas, mas quando comecei a ler, meu Deus, parecia mais um comunicado de imprensa. Lamentamos profundamente o mal-entendido ocorrido. Vocês já receberam algo assim de alguém próximo? O pior ainda estava por vir. Tiago, o gerente do restaurante onde seria a festa da minha sobrinha Sofia, me ligou. Ricardo, sua mãe acabou de confirmar sua presença para sábado. Fiquei paralisado. Ela nem sequer me consultou. Simplesmente decidiu por mim. Sabe aquele momento em que você percebe que algumas pessoas nunca vão mudar? Pois é, foi exatamente isso que senti. Naquele sábado, em vez de ir à festa, levei meu filho Lucas ao parque. Enquanto ele brincava no escorregador, recebi mensagens furiosas da minha irmã Clara. Como você pôde fazer isso? Todo mundo está perguntando por você. Mas algo incrível aconteceu. Minha tia Teresa, a única que sempre foi sensata na família, me mandou uma mensagem. Ricardo fez bem em não vir. Está um caos aqui. Sua mãe transformou a festa da Sofia num evento social para impressionar as amigas dela. A pequena está chorando no canto porque ninguém presta atenção nela. Naquele momento, olhando para Lucas rindo enquanto brincava na areia, tive certeza. Tinha feito a escolha certa. Pai, vem brincar comigo! Ele gritou e corri para lá, deixando o celular de lado. À noite, depois de colocar Lucas na cama, recebi uma última mensagem da minha mãe. Você envergonhou toda a família hoje. Respondi simplesmente: Não, mãe. Pela primeira vez em muito tempo, honrei o que realmente importa. Foi difícil? Sim. Doeu? Muito. Mas às vezes precisamos escolher entre agradar a família ou proteger nossa própria sanidade e a de nossos filhos. E naquele dia, escolhi ser pai antes de ser filho. No dia seguinte, bloqueei os números da família nas redes sociais, exceto o da tia Teresa, claro. Ela me mandou uma foto da Sofia dormindo, exausta após a festa. Ela merecia algo melhor, escreveu. Vocês sabem o que é mais irônico? Enquanto eles estavam lá, tentando manter as aparências, eu estava vivendo momentos verdadeiros com meu filho. E no final, quem realmente perdeu aquele dia? Agora, com o silêncio que se seguiu, uma nova questão começou a me perturbar. Como reconstruir minha vida social do zero? Será que existem outras pessoas por aí procurando conexões reais, longe de toda essa manipulação? É estranho como a verdadeira liberdade às vezes chega silenciosamente. Depois de todo aquele drama com minha família, percebi que estava respirando mais facilmente pela primeira vez em anos. Sabe aquela sensação de tirar uma mochila pesada das costas? Foi exatamente assim. Meu filho Miguel e eu estabelecemos nossa própria rotina. Café da manhã com panquecas aos domingos
histórias antes de dormir, passeios no parque, coisas simples que antes pareciam impossíveis com toda a pressão externa. Um dia encontrei um envelope embaixo da porta. Era da dona Helena, nossa antiga vizinha. Dentro havia R$ 2 e um bilhete. Querido Miguel, feliz aniversário. Desculpe não podermos comparecer. Aqueles R$ 2 simbolizavam tanto o fim de uma era de expectativas sufocantes. Você já percebeu como às vezes precisamos perder algo para ganhar tudo? É como se o universo nos desse um empurrãozinho na direção certa. As pessoas começaram a notar a mudança em mim. No trabalho, meu chefe comentou: "Você está diferente, mais leve." Na verdade, eu não estava fazendo nada de especial. Só tinha parado de fazer o que não era autêntico para mim. Comecei a dizer não, sem me sentir culpado. Estabeleci limites claros. Quando tia Regina ligava, exigindo nossa presença em algum evento familiar, eu simplesmente respondia: "Hoje não vai dar, temos outros planos." E realmente tínhamos planos de ficar em casa jogando videogame ou fazendo cookies. Miguel floresceu nesse novo ambiente. Suas notas melhoraram, ele fez novos amigos e, o mais importante, seu sorriso voltou a ser genuíno. Uma tarde, enquanto brincávamos de construir um forte de almofadas, ele disse: "Pai, você está mais feliz agora, né?" Aquilo derreteu meu coração. Claro, nem tudo foi perfeito. Havia dias difíceis, momentos de dúvida. Às vezes me pegava pensando se estava fazendo a coisa certa ao cortar laços com a família. Mas então olhava para Miguel, via sua tranquilidade e sabia que estava no caminho certo. Comecei a fazer terapia, algo que sempre quis, mas nunca tinha coragem. Doutora Beatriz me ajudou a entender que família não é só sangue. É quem nos faz bem, quem respeita nossos limites, quem celebra nossas conquistas sem condições. Ontem, Miguel me surpreendeu com um desenho. Éramos nós dois, sorridentes, embaixo de um arco-íris. Ele escreveu: "Para o melhor pai do mundo." Não precisei de mais nada para saber que finalmente estávamos livres. E sabe o que é mais incrível? Essa liberdade não veio de grandes gestos ou decisões dramáticas. Veio de pequenas escolhas diárias, de momentos simples, de ser verdadeiro comigo mesmo e com meu filho. Agora, quando olho para trás, vejo que o caminho para a liberdade começou quando parei de tentar ser quem os outros queriam que eu fosse. Foi quando percebi que ser pai não significava sacrificar minha própria felicidade. Na verdade, era exatamente o oposto. E você, já se perguntou o que significa ser verdadeiramente livre em sua própria vida? Outro em português. A jornada de Evan e Léo nos mostra algo profundamente comovente sobre família, limites e amor verdadeiro. Começamos com um pai solitário tentando criar memórias especiais para seu filho, e terminamos com uma lição poderosa sobre autorrespeito e coragem. Vimos como anos de manipulação podem nos fazer duvidar de nossas próprias necessidades. Ivan pagou contas, resolveu problemas, sacrificou-se, tudo em nome de uma família que só existia quando precisavam dele. Mas às vezes, o amor próprio exige decisões difíceis. Aquele momento do aniversário ignorado de Léo foi mais que uma decepção. Foi um despertar. E quando veio a conta de 2100, foi o universo gritando: "Chega!" A transformação de Evan não foi sobre vingança. Foi sobre dignidade. Sobre ensinar ao Léo que amor verdadeiro não vem com condições ou faturas anexadas. Que família real se constrói com respeito, não com chantagem emocional. Mas sabem o que é mais interessante? Enquanto filmávamos este episódio, descobrimos algo surpreendente sobre a família de Evan, que mudará completamente esta história. Algo que ninguém esperava. Na próxima semana, vamos revelar o que aconteceu 6 meses depois, quando uma carta inesperada chegou à casa de Evan. Uma carta que prova que, às vezes, as histórias mais dolorosas podem ter reviravoltas surpreendentes. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvir que está tudo bem estabelecer limites. E não se esqueça de se inscrever. A continuação dessa história vai te surpreender. Porque às vezes, o verdadeiro final feliz não é sobre reconexão, é sobre redescoberta.
Fade Out com Evan e Léo, brincando no parque, rindo genuinamente. Por meio da família tóxica, Reading limites. Autorrespeito, Cormerdon pais solteiros, cura emocional,